Olá, companheiros, companheiras. Meu nome é Vânia, eu sou trabalhadora da Casa Espírita Maria de Nazaré, no município de Poá, e hoje eu e o meu companheiro, meu marido João Firmino, estamos responsáveis por apresentar o Evangelho, o estudo do Evangelho nesta noite, neste sábado. Eu gostaria, antes de iniciar o Evangelho, a atividade de hoje, lembrar que a Casa Espírita Maria de Nazaré está aberta ao público nas quartas, sextas e domingos. Quartas e sextas às 19h30 e aos domingos às 9 horas. Na quarta-feira, nós temos uma atividade ligada à assistência aos dependentes químicos. Na sexta-feira, o estudo do Evangelho. E no domingo, é uma palestra com temas voltados para a família. Queremos lembrar que todos os cuidados em relação à pandemia estão sendo tomados. As cadeiras no salão estão bem distantes, umas das outras. Fornecemos álcool em gel, é obrigatório o uso de máscara e, além disso, o passe é coletivo. Mas as lives acontecem todos os dias. A despeito de estarmos em alguns dias com a casa aberta, as lives continuam todos os dias às 18 horas, exceção feita a quarta-feira, cuja live acontece diretamente da Casa Espírita Maria de Nazaré às 19h30. Meus amigos, vamos juntos agora fazermos uma prece, e sempre é melhor unidos, juntos, fechando os nossos olhos físicos, materiais, elevamos o nosso pensamento, a nossa condição vibratória, para que assim, mais facilmente, possamos nos ligar à espiritualidade amiga. Roguemos a proteção do mais alto e oremos, como Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal, que assim seja e assim será. Graças a Deus e graças a Jesus. Hoje é o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. E o tema de hoje, segundo o cronograma da Casa Espírita, é o capítulo 12. Está na abertura deste capítulo, cujo tema é Amai os vossos inimigos. E o item que será abordado hoje é pagar o mal com o bem. A leitura é extensa, então, pelo espaço curto que temos aqui para a nossa live, faremos apenas algumas pinceladas da leitura, mas eu recomendo a todos capítulo 12, itens de 1 a 4, porque a leitura é bastante instrutiva e nos auxilia com certeza. Pagar o mal com o bem. Tendes ouvido o que foi dito: amarás ao teu próximo e aborrecerás ao teu inimigo. Mas eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para serdes filhos de vosso Pai, que está nos céus, o qual faz nascer o seu sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque, se não amardes, senão aos que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também assim? E se saudardes somente aos vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Eu vos digo que, se a vossa justiça
não for maior e mais perfeita que a dos escribas e fariseus, não entrareis no reino dos céus. Isso está contido no Evangelista Mateus, capítulo 5, versículos 20 e de 43 a 47. Na sequência, vamos à explicação de Kardec a respeito desse trecho ora lido. Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar aos inimigos é a sua aplicação sublime, porque esta virtude constitui uma das maiores vitórias conquistadas sobre o egoísmo e o orgulho. Não obstante, geralmente nos equivocamos quanto ao sentido da palavra amor, aplicada a esta circunstância. Jesus não pretendia, ao dizer essas palavras, que se deve ter pelo inimigo a mesma ternura que se tem por um irmão ou por um amigo. A ternura pressupõe confiança. Ora, não se pode ter confiança naquele que se sabe que nos quer mal. Não se pode ter para com ele as efusões da amizade, desde que se sabe que é capaz de abusar delas. Entre pessoas que desconfiam umas das outras, não podem haver os impulsos de simpatia existentes entre aquelas que comungam nos mesmos pensamentos. Não se pode, enfim, ter a mesma satisfação ao encontrar um inimigo a que se tem com um amigo. Amar aos inimigos não é, pois, ter por eles uma afeição que não é natural. Uma vez que o contato de um inimigo faz bater o coração de maneira inteiramente diversa que o de um amigo. Mas é não lhes ter ódio, nem rancor ou desejo de vingança, é perdoá-los sem segunda intenção e incondicionalmente pelo mal que nos fizeram. É não opor nenhum obstáculo à reconciliação, é desejar-lhes o bem em vez do mal, é alegrar-nos em lugar de aborrecer-nos com o bem que os atinge, é estender-lhes a mão prestativa em caso de necessidade, é abster-nos por atos e palavras de tudo que possa prejudicá-los, é, enfim, pagar-lhes em tudo o mal com o bem, sem a intenção de humilhá-los. Todo aquele que assim fizer, cumpre as condições do mandamento: amai aos vossos inimigos. Esta é a leitura, ela é a leitura um pouco simplificada. Recomendo mais uma vez, reitero, leiam os itens de 1 a 4 do capítulo 12, amai os vossos inimigos. Bem, a respeito do texto lido, nós entendemos que ao tempo de Jesus havia por parte dos judeus uma hostilidade contra os publicanos e os gentios. Os publicanos eram coletores de impostos e sabemos bem que os judeus, apegados à época, aos bens materiais, então tinham uma dificuldade, sentiam um verdadeiro horror dos publicanos, porque eles simbolizavam o tributo que deveria ser pago a Roma e que eles consideravam muito alto, muito difícil, para pagar. Então, Jesus sabia desta hostilidade dos judeus em relação aos publicanos e também em relação aos gentios, que eram os povos não judeus. Sabendo, portanto, desta repulsa por parte daqueles que os ouviam em relação aos gentios e em relação aos publicanos, Jesus utiliza-os como exemplo, tanto aos publicanos quanto aos gentios, para que aqueles que o estavam ouvindo percebessem que eles que estavam ouvindo teriam que ser melhores do que aqueles a quem criticavam. Absolutamente Jesus nada tinha contra os gentios ou contra os publicanos.
mas didaticamente ele usava esses recursos, como fazemos com as crianças, não é? Então, ele utilizou desse recurso. E ele também diz que se a justiça daqueles que o estavam ouvindo não fosse mais perfeita e melhor que a dos escribas e dos fariseus, não entrariam no reino dos céus. Sabemos que os escribas e os fariseus gozavam de grande reputação à época. Então, quando Jesus faz este comentário, imaginemos, não é? Que ele intrinsecamente falava daquele orgulho que tomava conta dos escribas, dos fariseus, que eram aqueles mais preparados, os mais instruídos, os mais poderosos. Entretanto, eram tão orgulhosos, vaidosos, arrogantes e absolutamente acabavam por apenas exteriorizar uma fé que, em sua intimidade, nada tinha a ver com aquilo que professavam. Então, nesta questão, percebemos que se amamos somente a quem nos ama, não fazemos nada de especial e às vezes nos damos por satisfeitos e achamos que estamos amando verdadeiramente, mas só conseguimos amar aqueles que nos amam e olhe lá. E nos consideramos kits. Eu amo, eu estou sendo generosa, eu estou cumprindo com o mandamento de amar ao próximo, mas não é isso que Jesus veio nos propor. Ele nos disse que deveríamos amar aos nossos inimigos. E Kardec, em sua explicação, vem ao nosso auxílio, porque para nós é difícil entender amar aos nossos inimigos, porque a primeira ideia que nos vem à mente é que temos que ter o mesmo sentimento, sentirmos a mesma condição em nosso coração quando encontramos um amigo e quando encontramos um inimigo. Não, por certo. O que Kardec nos esclarece é que o coração bate de forma inteiramente diferente quando estamos diante de um amigo, por quem temos carinho, afeto, ternura, e quando nos deparamos com um adversário que sabemos não gostar de nós, que nos quer mal, que nos calunia, que nos trai a confiança. Então é muito diferente. Mas o que fica claro na lição é que amar aos inimigos não é ter a mesma confiança e mesma ternura. Entretanto, que possamos fazer todos os esforços para não ter para com eles ódio, rancor, desejo de vingança, e que isto é uma régua, eu costumo dizer. Quando acontece alguma coisa boa com o nosso inimigo, nós ficamos aborrecidos? Ficamos imaginando que é injusto e que ele não merecia essa benesse? Pois é. Deveríamos ficar assim? Então, nós podemos nos avaliar neste quesito como estamos conduzindo a nossa vida em relação a esta máxima, amar aos inimigos. E em contrapartida, quando acontece alguma coisa ruim ao inimigo, ao adversário, embora não deixemos exteriorizar, mas será que em nossa intimidade nós não ficamos felizes quando acontece alguma coisa de ruim com um desafeto? Isto também é uma régua para medir o nosso esforço em fazer jus a sermos cristãos. Se somos cristãos e nos dizemos cristãos, é porque seguimos o Cristo. E se seguimos o Cristo, precisamos nos esforçar muito
para seguir e principalmente praticar os seus ensinamentos. Então, amar aos nossos inimigos, ter para com eles a mesma ternura que por um amigo, isso é para espíritos altamente evoluídos, que não é o caso para nós que vivenciamos a nossa jornada no planeta Terra, que ainda atende pela categoria de provas e expiações. Mas, se não temos condição de amar, porque Jesus, ele dá o exemplo do Criador, de Deus nosso Pai, que ele faz vir a chuva sobre justos e injustos, porque Deus nos ama incondicionalmente. Ele faz vir o sol sobre bons e maus, a chuva sobre justos e injustos. Para Jesus, para Deus, ele não faz a menor diferença entre nós. Podemos ser bons, maus, justos, injustos. Podemos acreditar em Deus, não acreditar, mas Deus, em sua infinita misericórdia, nos trata a todos. Ele distribui suas bênçãos por todos, para todos, sem exceção. Mas, para nós, na condição em que nos encontramos atualmente, se não desejarmos o mal para quem nos deseja o mal, se não caluniarmos aquele que nos calunia, já podemos nos considerar que estamos no caminho de um dia, quando atingirmos a nossa iluminação, de fato, amarmos sem distinção aos nossos inimigos, amarmos a todos, sem exceção. Neste momento, então, eu vou passar a palavra ao João Firmino, que terá a incumbência de dar continuidade a este tema de hoje: pagar o mal com o bem. Lembrando da importância de quando tivermos um desafeto e ele precisar da gente, que não hesitemos em oferecer a nossa ajuda, dar-lhe a mão, porque é isso que um cristão deve fazer. Ou mesmo não cristão, mesmo um ateu. Não é que não acredita em Deus, o importante não é o rótulo, mas sim o bem que sentimos em nosso coração, o desejo sincero e desinteressado de ajudar quem quer que seja. Chamo então João para a continuidade do tema de hoje e eu retorno para a prece de encerramento. Com vocês, João. Amados irmãos, boa noite a todos. Que a paz do Mestre Jesus continue em nossos corações, nos auxiliando, nos amparando em todos os momentos da nossa existência atual e principalmente nos momentos de incerteza, de insegurança, esses momentos de pandemia que estamos vivendo. A nossa conexão com o Mestre amado, com a espiritualidade superior, com o Pai amantíssimo, é importantíssimo. Aqui nós temos um texto hoje muito bom, muito interessante, né? Que é: amai os vossos inimigos, quem não os tem. Estamos ainda num mundo de provas e expiações, de reajuste. Estamos aí vivendo já, né,
o findar de uma era, adentrarmos a outra, e isso traz algumas inseguranças, alguns reajustes. Estamos já, nós espíritas, avisados, alertados que o momento é nessa expectativa, que é o que nós ouvimos muito, né? A separação do joio do trigo. E neste amai os vossos inimigos tem muito a ver com essa situação, porque nós, dentro daquela lógica, fala do Evangelho e de Jesus, que nos recomenda amarmos uns aos outros, aí está incluso todos os nossos irmãos no geral, e principalmente os inimigos, que são os adversários, os nossos antagônicos, aqueles que são antagônicos à nossa maneira de agir, de pensar, à nossa fé, e dentro do amai-vos uns aos outros estão esses nossos desafetos. E nas maiores ocasiões, em muitas circunstâncias, nós ainda costumamos nos armarmos uns contra os outros, com a expectativa de uma agressão, de uma ofensa, ou na expectativa de que em épocas anteriores fomos ofendidos, fomos desafiados, ainda alimentamos um certo prazer, uma certa satisfação, quando algo de ruim acontece a um dos nossos desafetos. Quem já não ouviu uma expressão de muitos de nossos irmãos quando dizem, né? Ah, eu sabia, a justiça de Deus tarda, mas não falha. Fulano, Beltrano, em determinadas épocas, fez isso, aquilo para mim, ou fez para outras pessoas, fez para um amigo, para um parente. Está vendo? Agora ele está recebendo o que merece. Semeou, agora tem que colher. Então, nós ainda temos uma série de momentos que a gente usa estas frases, esses jargões, esse tipo de vibração. E precisamos corrigir. E o momento é agora. Estamos constantemente estudando o Evangelho de Jesus, os seus ensinamentos, a preciosidade do Consolador que Jesus nos prometeu e os Espíritos abnegados, ceareiros do Mestre estão constantemente nos deixando sempre uma mensagem nova, uma advertência positiva, uma orientação iluminada, porque hoje nós temos dentro da literatura espírita um manancial muito grande de conteúdo que nos dão, né, uma sustentabilidade, nos dão aí um alimento de que precisamos para estarmos nutrindo-nos deste recurso maior, do alimento espiritual de que muito precisamos para estarmos espiritualmente em condições de superarmos os obstáculos do dia a dia, de superarmos os desafios que nos são colocados por alguns irmãozinhos que às vezes estão nos ajudando, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. Eu até digo que não às vezes, é constantemente, porque aquele irmão, seja ele encarnado ou desencarnado, que exige algo de nós, que nós temos dificuldade para relacionarmos, que às vezes a gente chega até a pronunciar, olha, fulano não tem jeito, ele não desce, né, aqui. Isso é um sinal de que
algo entre nós precisa ser acertado, precisa ser trabalhado. Algo que de um passado que não sabemos de quando, mas está presente no momento e precisa ser corrigido. E para corrigirmos estas dificuldades de relacionamento, é só através do amor. É aquilo que o amor cobre a multidão dos pecados. E estamos aqui no planeta Terra, na doutrina espírita, não é por acaso, é porque precisamos estarmos neste momento recebendo estes ensinos, essas orientações, porque é uma oportunidade, podemos até dizer uma oportunidade derradeira para acertarmos as nossas diferenças com os nossos, entre aspas, os nossos inimigos, né? Vamos colocar assim entre aspas, porque a nossa consciência nos diz que estes nossos chamados inimigos são também nossos irmãos e são estes que nós precisamos amarmos. Jesus nos ensinou, amai-vos uns aos outros, e nos deu o exemplo maior de todos. Foi quando, nos últimos momentos, né, sendo ali desafiado, açoitado, cuspindo, ofendido, humilhado por todos, nos momentos derradeiros lá do Calvário, ao ser pregado no madeiro lá cruciante, ele pediu ao Pai: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem, nos perdoam, né? E ainda estamos aprendendo estas lições do Mestre. Não adianta querermos fugirmos da responsabilidade que temos por tudo que nos acontece. Lógico que existe algumas exceções na nossa sociedade de pessoas que estão aqui, espíritos missionários, para nos dar sustentabilidade, para ser para nós um espelho de reflexão, para refletirmos acerca dos nossos atos, mas todos nós ainda somos devedores e precisamos trabalharmos com afinco para quitar os nossos débitos. E a oportunidade é agora. Os nossos adversários, os nossos inimigos, são todos os nossos irmãos e não tem por onde fugirmos a não ser vivenciarmos no nosso dia a dia o amor, para irmos trabalhando o nosso interior, a nossa intimidade, para continuarmos aqui no planeta Terra a sermos, vamos dizer assim, né, os pioneiros na reconstrução da humanidade, da sociedade terrestre, para que nos primeiros anos, nas primeiras décadas, e por que não dizermos até nos primeiros séculos de uma sociedade regenerada, possamos continuarmos aqui. Tudo dependerá de nós, das nossas ações, das nossas atividades, daquilo que conseguirmos realizarmos de bom. E amar os inimigos é uma das atividades, dos meios que temos para aumentar a nossa credibilidade perante as autoridades celestiais. Queridos irmãos, muita paz, muita luz a todos, uma linda noite para todos, é o que eu desejo, e a Vânia virá agora para fazer a prece final, para encerrarmos
estes momentos aí de conexão, de comunicabilidade ante a espiritualidade maior. Que Deus abençoe a todos nós. Uma boa noite a todos. Meus amigos, queridos, com que alegria nos encontramos para fazer as lives. A energia que vem de vocês chegam à nossa mente, ao nosso coração, e é por isso que neste momento de encerramento eu peço mais uma vez que tentemos juntos, façamos juntos esta elevação do nosso pensamento, fechando os nossos olhos físicos, materiais, nos ligando à equipe espiritual da Casa Espírita Maria de Nazaré. E assim, temos a certeza de que assistência não nos faltará, mas que possamos merecer esta assistência, fazendo, pensando, agindo, sentindo o bem maior. E assim, mentalizemos neste momento Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nosso Mestre amado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por todos nós, seus filhos, agora e na hora do nosso desenlace. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Meus amigos, continuem conosco todos os dias às 18 horas, menos quarta-feira, que é às 19h30. Quero lembrar também da importância, quem nos assistiu no Facebook da casa, que possa depois ir lá no YouTube e dar o seu like, assim impulsionando o nosso canal para que possamos praticar a maior caridade com a doutrina, que é divulgarmos os postulados, os princípios desta doutrina que esclarece, conforta e consola. Queridos amigos, um ótimo final de sábado e amanhã fiquem com aqui nossa querida amiga Arielle, segunda Ezequiel, terça e quarta Sérgio com a Fabiana, quinta João e eu retornamos e sexta o Ezequiel novamente. Então, tudo de bom, aquele abraço fraterno e apertado a todos e até a próxima.